Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Hoje a gente encerra a nossa sequência de extras, né, digamos assim, que a gente estava colocando as entrevistas na íntegra dos depoimentos que a gente usou em trechos, né, no nosso especial de número 30. E a gente encerra com a entrevista do Diego Azevedo, que é fisioterapeuta do Hospital Sírio-Libanês e durante a pandemia está trabalhando no Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. A gente ouviu uma profissional da enfermagem, né, que foi a Yasmin na semana passada, e dessa vez a gente trouxe um fisioterapeuta que é mais esquecido ainda do que a enfermagem, né, quando a gente fala em profissionais de saúde, que a gente sempre lembra só de médico. Mas num caso de UTI, principalmente, né, a fisioterapia é muito importante, né? O paciente precisa trabalhar a sua mobilidade porque ele fica durante muito tempo parado. E no caso da UTI de Covid, principalmente, que existem muitos casos de intubação, o fisioterapeuta é essencial, né? Porque fazer uma intubação não é fácil, manter, né, aquela intubação funcionando também não é fácil e exige um trabalho muito delicado. Então vale a pena a gente ouvir o depoimento do Diego sobre isso. Aproveitem. O médico meio que monopoliza, né, um cargo de profissional de saúde. A gente pensa em profissional de saúde, a gente geralmente pensa no médico, né? Malemar a gente pensa em enfermeiros. Só que a área dos profissionais de saúde é muito grande, né? Tem várias outras profissões. E várias delas essenciais, ainda mais numa época que nem a gente está vivendo, né? De pandemia da Covid-19. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente, viu, Diego? Opa, eu que agradeço, é um prazer receber esse convite. Diego, como eu falei, né, os fisioterapeutas muitas vezes são esquecidos, né, como parte desse corpo dos profissionais de saúde. E como a gente vai falar aqui mais especificamente desse trabalho que vocês estão tendo durante a pandemia, eu queria que você dissesse, os fisioterapeutas geralmente têm algum preparo durante a formação ali para lidar com pacientes mais graves? Sim. A fisioterapia, né, como um curso de graduação, nós temos sim uma formação em relação à parte de terapia intensiva. Você tem um pouco dessa noção já na sua graduação. Eu sou fisioterapeuta formado, já tenho 10 anos de formado. Eu me formei em Belém do Pará, sou paraense. Eu fiz faculdade na Universidade da Amazônia, UNAMA. E por volta do meu quarto ano na graduação, a gente tem uma disciplina que é voltada na parte da fisioterapia respiratória, com atuação tanto em unidades de enfermaria e também na unidade de terapia intensiva. Então é nesse momento que a gente tem o contato com esse quadro de pacientes mais graves. Então é um novo mundo que se abre quando você está nessa graduação, justamente para pacientes que necessitam, principalmente agora que a gente está vendo nesse caso da pandemia, de um suporte ventilatório, do uso de um ventilador mecânico para poder fazer esse paciente respirar naquele momento, que ele se vai encontrar completamente entregue, já que para ele poder ser colocado nesse âmbito de ventilação mecânica, ele tem que estar sedado. E algumas vezes ele precisa até estar bloqueado. Ou seja, o drive respiratório que a gente fala, que é o estímulo respiratório desse paciente, naquele momento ele vai estar sem o mesmo. Além disso, a formação também nessa parte de terapia intensiva, você faz uma pós-graduação. Então, assim que eu terminei a minha formação, já tinha me interessado por essa área de terapia intensiva, e eu fiz a minha pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, em 2009. Então, eu fiquei um ano inteiro vivendo um âmbito de UTI. Então você acaba vendo realmente que a fisioterapia ela vai muito mais além. Até hoje, digamos assim, por conta de falta, assim, eu acho que até de uma prática de saúde voltada para a população, muitas vezes as próprias pessoas não sabem qual é o trabalho da fisioterapia. Se restringe muito mais a fisioterapeuta da parte de traumato-ortopedia, então fisioterapeuta voltado para o âmbito de pilates, o âmbito de RPG, atualmente o âmbito de osteopatia, mas a fisioterapia ela vai muito mais além disso. Então a terapia intensiva é um ambiente realmente que te coloca numa situação assim, às vezes um pouco mais tensa, porque nós temos um papel assim fundamental na terapia intensiva, que é o manejo da ventilação mecânica. Então todo o ajuste que você tem que fazer no ventilador mecânico para poder adequar o paciente, para ele poder, digamos assim, respirar melhor, fazer uma troca gasosa mais adequada, melhorar, digamos assim,
a oxigenação do paciente é feita pelo fisioterapeuta em conjunto com a equipe médica, mas o fisioterapeuta ele tem autonomia para poder mexer na ventilação mecânica. Então a gente tem sim esse preparo em relação tanto na graduação, como eu falei, como também na pós-graduação. E eu queria saber, Diego, nesse ambiente de terapia intensiva, o que você poderia dizer assim, para a gente que o profissional fisioterapeuta precisa estar preparado, né, desse ponto de vista que a gente está falando de saúde mental? Porque quando a gente vai falar em médico, muitas vezes a gente já pensa, eu imagino que tem que ter um preparo para falar com familiar, para lidar com a morte de um paciente, né? Do ponto de vista de vocês, o que é que pega mais nesse ambiente? Olha, eu vou te falar que, da mesma forma que o médico, o fisioterapeuta também, ele tem que ter um controle emocional muito grande. Muitas vezes a gente tem recebido os pacientes que têm vindo dos hospitais de campanha ou têm vindo das UPAs, e inicialmente eles podem vir a chegar numa condição inicialmente leve. Então, pacientes são às vezes que a gente recebe, esse paciente às vezes a gente recebe, ele está só em catéter nasal de oxigênio, só com uma cânula para poder ofertar um pouco de fluxo de oxigênio. Mas o que tem chamado bastante a atenção da gente é a própria evolução da enfermidade. Então, um ponto crítico mesmo da Covid-19, né, desse novo coronavírus atualmente, ele se dá por volta do 7º e, digamos assim, até o 10º dia. São pontos chaves assim, em relação ao pico da virologia dessa enfermidade. Então, muitas vezes esses pacientes eles começam relativamente bem, digamos assim, de um ponto de vista clínico, só que eles começam a evoluir com um quadro de hipoxemia mais acentuado, ou seja, uma oxigenação mais baixa, e começam a evoluir com falta de ar, um cansaço maior. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter um certo manejo, porque a gente também participa bem juntamente com a equipe médica, a equipe de enfermagem, no processo de, digamos assim, na tentativa de não levar esse paciente às vias da intubação. Então, a gente tem que ter muito contato direto com o paciente. Eu brinco até que a gente é um pouco de psicólogo do paciente, porque muitas das condutas que a gente vai usar antes de chegar numa via de intubação, eu preciso que o paciente confie no meu trabalho. Então eu preciso criar um laço de intimidade com esse paciente para que ele confie em mim. Eu digo assim que o fisioterapeuta, na verdade, ele é como se fosse um guia, para ser bem sincero. E isso em todas as áreas, não só na terapia intensiva. E o paciente ele precisa trabalhar junto comigo. Vou tentar explicar isso de uma forma bem mais assim, objetiva. Tem um dispositivo que a gente chama de VNI, que é a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva é um recurso que a gente usa para tentar melhorar a troca gasosa desse paciente e também melhorar o quadro do desconforto respiratório do paciente. Nós usamos o próprio ventilador mecânico invasivo, que é o que você usa quando o paciente ele vai ser intubado, mas também hoje em dia existem ventiladores que são específicos para esse trabalho de não invasiva. O que é que você faz em relação a isso? Através de um circuito de uma máscara que vai acoplar tanto no nariz quanto na boca, que a gente chama de máscara orofacial, a gente vai ofertar para esse paciente uma determinada quantidade de fluxo de ar, pressurizando esse pulmão, e também a gente vai estar ofertando uma melhor quantidade de oxigênio de uma forma não invasiva, ou seja, sem necessariamente ter um tubo que vá fazer essa ventilação de forma mais invasiva. Só que na maioria das vezes não. Para essa terapia ela poder funcionar 100%, eu preciso conversar com esse paciente para que ele fique calmo, até porque na maioria das vezes ele nunca usou, digamos assim, esse recurso. Então ele precisa que a respiração dele ele tem essa respiração sincronizada aos parâmetros que eu programei naquela ventilação. O que eu gosto de brincar é mais ou menos assim: imagina que você teve uma contusão, você bateu sua perna, e naquele momento está difícil para você andar, você precisa de um apoio, ou uma muleta, um andador. Naquela hora o ventilador mecânico ele vai fazer essa função de bengala, de muleta, para poder facilitar a respiração. Mas geralmente o que acontece, muito desses pacientes, como a gente tem que prender um pouco a máscara, eles geralmente evoluem com um quadro de claustrofobia. Então dá uma sensação de ficar preso. A VNI ela vai ajudar, mas inicialmente a sensação que você tem, como a gente aprende na faculdade, até no curso de pós-graduação, é como se você colocasse, se você estivesse dirigindo numa certa velocidade e você colocasse sua
cabeça para fora do carro e você sentisse aquele fluxo de ar vindo, inicialmente a sensação que o paciente tem é aquela. Aí por isso... Meio oprimido. Isso, assim. justamente. Por isso que você precisa conversar com o paciente para ele poder se acalmar, ele não precisa respirar mais fundo, a ventilação já vai fazer isso para ele só tem que respirar tranquilamente e aquilo vai ajudá-lo. E a outra coisa assim que é bem importante é que, como eu te falei em relação a essa parte da psicologia, o fisioterapeuta basicamente ele fica ao lado do paciente, basicamente durante todo o plantão. A gente pelo menos se disponibiliza ali a ficar perto 30 a uma hora, vai ver outro paciente e volta, o paciente que a gente tinha visto antes, justamente para poder conversar com esse paciente e tentar fazer com que ele adote as estratégias para poder melhorar. Em alguns casos, eu vou te ser bem sincero, a gente tem conseguido evitar que o paciente vá para uma intubação orotraqueal tentando usar um pouco dessas estratégias. Infelizmente, alguns pontos que a evolução da doença está um pouco mais grave, por mais que a gente tente otimizar dessa forma, o paciente acaba evoluindo para um quadro um pouco mais invasivo. Mas assim, a função do fisioterapeuta, além de exercer o seu papel de fisioterapeuta, você tem que criar uma relação de amizade com esse paciente. E você acaba muitas vezes realmente virando um colega antigo do paciente. Porque tudo tem que ser na base da conversa. Conversar o paciente a tentar adotar essa estratégia. Então, como eu vou te falar, o que você falou em relação a lidar com a morte, com a parte da família, o fisioterapeuta também ele acaba se atrelando muito. Por mais que a gente tente separar, né, o lado profissional do lado emotivo, do lado pessoal, às vezes fica uma relação muito junta, devido ao tempo que a gente se disponibilizou a cuidar desse paciente, a ficar do lado dele. Então, o fisioterapeuta também, que atua na área da terapia intensiva, além de ter toda a bagagem, toda a expertise para poder fazer o manejo desse paciente, é um profissional que ele tem que ser muito humano e está preparado também para situações que, infelizmente, ele não vai poder, por mais que ele tenha o melhor arsenal possível, ele não vai poder retardar essa intubação, então, e a gravidade, né, a evolução da doença. Então, o fisioterapeuta também ele tem que ter esse lado assim, mais humano. E aí, Diego, indo nesse caminho que você falou, né, quando aí você realmente evoluiu dessa forma e não conseguiu evitar que o paciente fosse intubado, né? E aí você não tem mais um paciente consciente, né? Que aí você vai ter essa ligação de conversar, né? Uma coisa mais assim. E aí, o que é que o fisioterapeuta tem que fazer quando chega nesse estágio, né? Hoje o nosso principal cuidado com esse paciente é não prejudicar mais esse pulmão que ele já está acometido por conta da doença. Então, o que a gente faz? Todo paciente que chega na unidade, a gente mede a altura desse paciente. E através de um cálculo que já é validado, a gente vai ventilar esse paciente com uma ventilação que a gente chama de ventilação protetora. Então, a gente tem que ventilar esse paciente baseado na altura. E tem uma fórmula tanto para homens quanto para mulheres. Isso é justamente para quê? Para você não colocar um volume de ar além do que esse pulmão precisaria, estabelecido através desse cálculo, para você poder não levar esse pulmão a um quadro inflamatório maior. E a outra coisa também, quando você está completamente sedado, a sua via aérea, eu gosto de brincar que nós temos assim como se fossem várias vassourinhas dentro do trato respiratório, que eles fazem justamente o ato de limpeza desse pulmão em relação ao muco. Todos nós temos muco. Secreção já seria vulgarmente a secreção catarro, assim, vulgarmente falando, já seria uma complicação em relação a uma infecção, que a sua célula de defesa vai tentar combater aquela bactéria ou vírus e você gera essa secreção. Mas mesmo quando você não tem um quadro de infecção, nem um quadro de inflamação, nós temos muco para poder revestir o sistema respiratório. Quando você está sedado, essas vassouras que fazem essa varredura desse muco, elas começam a ficar mais lentificadas, elas batem meio rapidinho de cima para baixo. Elas começam a ficar bem mais lentificadas, então esse muco ele começa a ficar um pouco mais espesso. Então vai a outra função também da fisioterapia, não somente atribuída a ela, a gente atua um pouco mais diretamente a isso, e são manobras para você poder facilitar essa retirada desse muco e não levar esse paciente a ficar tão secretivo. Como é que tem afetado o seu trabalho, essa paramentação toda? Assim, muita gente chamou atenção nessa série que a gente está fazendo para você ficar meio irreconhecível, né? Sim. Com toda essa parafernália. Como é que está afetando o seu trabalho? Olha, é meio engraçado, porque você conversa com a própria equipe e às vezes você não sabe como é o rosto do enfermeiro, o rosto do médico. Então, até uma estratégia bacana que tem sido feita no HC,
o pessoal tem tirado fotos, né, feito meio que com um crachá meio grande colocado no peito, para você também ver a pessoa que está por trás da máscara. Isso é até bom também, como eu estava te falando em relação à parte do calor humano, para o quadro do próprio paciente, porque, veja bem, você está sozinho num leito de UTI, porque infelizmente você não pode ter um familiar ali perto de você, justamente pelo o grau de contágio que a doença ela impõe. Então você vê várias pessoas mascaradas, e isso dá digamos assim, um certo receio, um certo medo. E até a equipe também, às vezes a gente não sabe quem é o fisioterapeuta, quem é o médico. Então, tipo, enquanto a gente não tem, quando alguns profissionais não têm um crachá, a gente tem pegado um pedaço de esparadrapo, micropore, a gente corta ele, escreve, tipo no meu caso, Diego, fisioterapeuta, e colo por cima do avental. Então, é uma coisa assim que eu vou te ser bem sincero, nesses meus 10 anos de profissão, e eu já trabalho no âmbito de terapia intensiva, tem basicamente uns 6 anos já que eu vivo terapia intensiva. Então você vê que é uma situação, tipo assim, realmente inacreditável, chega a ser uma coisa de outro mundo. Só que infelizmente você precisa usar isso por conta do contágio. Só que foi interessante sua pergunta, porque realmente você, digamos assim, entre aspas, você trabalha às cegas. Porque você não consegue ver o rosto de ninguém, saber com quem você está lidando, mas você tem que usar a proteção. E para aquela parte que você falou, que você ainda está lidando com um paciente consciente, eu imagino que também interfira, né, na sua relação com ele. Sim, com certeza, porque imagine, você está num âmbito de UTI, numa situação delicada, vem um profissional conversar com você, você só está vendo às vezes o olho do paciente, às vezes até com a paramentação toda, mas o óculos, mas principalmente quando você coloca a face shield, né? Porque o que eu vou chegar? Eu vou avaliar esse paciente, eu vou escutar o paciente, pedir para ele respirar fundo, soltar o ar. Muitas vezes eu vou pedir para esse paciente tossir, para verificar como é que está esse quadro dessa tosse desse paciente, então eu preciso estar protegido. Então, basicamente, é uma sensação assim como se fossem, até brinco, como se fossem extraterrestres, aliens ali. Ô Diego, agora tratando um pouquinho mais de como você está sendo afetado, né, por essa pandemia. A gente fala um pouquinho do seu manejo com os pacientes, agora colocar luz mais sobre você, né? Mesmo com essa roupa, não digo assim, que se você fica com medo de pegar algum receio, mas você percebe que precisa ficar meio que atento, meio que o tempo inteiro ou durante muito tempo, de uma forma que antes não acontecia? Sim, com certeza. Eu acredito, Luiz, que essa pandemia, digamos assim, tá levando muita gente a sofrer, logicamente, mas eu acredito que, assim, digamos assim, se a gente fosse pensar no lado bom dessa parte triste da história, seria que tudo mudou. Todas as relações mudaram. E jogando um pouco mais diretamente na pergunta que você me fez, na área da saúde essa visão também mudou. Porque, vou te ser bem sincero, numa correria de um plantão, às vezes você não se preocupa no âmbito de lavar as suas mãos adequadamente, passar os 20, 30 segundos fazendo a higienização da mão, colocando a luva da maneira mais correta, retirando a luva da maneira mais correta. Então, uma coisa que veio para um alerta em relação a isso. Então, logo no início, você fica até um pouco meio, como é que posso falar? Um pouco neurado, né? Porque você tem todo um ritual em relação à sua paramentação e principalmente em relação à sua desparamentação. Muitas vezes na desparamentação é que ocorre o risco de você realmente fazer um passo errado e você, infelizmente, acabar se infectando. Eu não sei te falar agora precisamente quantos fisioterapeutas já foram infectados em relação à parte que nem tem na parte dos médicos, dos enfermeiros, mas tem sim fisioterapeutas que já foram infelizmente acometidos pela Covid-19, mas que graças a Deus se recuperaram. Eu não sei te falar em nenhum âmbito assim de algum colega de trabalho que tenha evoluído para um quadro um pouco mais severo, ainda até um quadro de óbito. Isso realmente eu acho que não tem acontecido. Não sei te precisar informalmente a informação. Mas, tipo assim, você tem que ficar com atenção 24 horas no seu plantão. E, tipo assim, é uma situação um pouco delicada porque a nossa mente ela não está preparada. Digamos, eu entro das 7 da noite, eu entro 7 da noite, só saio 7 da manhã do outro dia que sou plantonista noturno, tanto no Sírio quanto no HC. Então, às vezes, durante essa rotina, você perde um pouco o foco. Tipo assim, às vezes você que vai querer fazer as coisas de forma automática. Você tem que parar, dar uma respirada, dar uma concentrada, lembrar na situação que você está para fazer isso da melhor forma adequada. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente fica essas 12 horas, a gente bebe às vezes um copo d'água.
Eu não te digo nem em relação ao medo de, eu vou retirar a máscara, vou beber água, não. É porque os plantões, eles realmente têm sido muito corridos. Então, isso tem mudado muito a nossa rotina. E o Diego, você como tem uma experiência já bastante grande em unidades de terapia intensiva, eu imagino que você já tenha também uma experiência em ter que lidar com a perda de pacientes, né? Pacientes que vão a óbito. Tem alguma particularidade nesse momento atual que você percebe que é um pouco diferente de perder pacientes antes, né, da pandemia? Sim, Luiz. Como eu te falei, como a gente fica ali diretamente em contato com o paciente, eu vou te ser bem sincero que tem sido um pouco mais sofrível. Eu até muito tempo atrás, antes de fazer a fisioterapia, eu também tinha pensado se eu ou faria medicina, ou faria psicologia. Na faculdade, meus colegas, até professores, até brincavam que às vezes eu era até mais psicólogo do que fisioterapeuta, justamente pelo laço de relação que eu crio com meus pacientes. Então você vê que tem sido um pouco mais complicado, pelo menos eu falo por eu, Diego, porque a situação que a gente tem vivido atualmente é como se fosse realmente uma situação de guerra, Luiz. Quando eu comecei, eu justamente fui para o HC, porque por mais no Sírio que também nós tenhamos os quadros de Covid e tudo mais, no Sírio-Libanês a gente está um pouco mais controlado em relação a isso. Infelizmente agora a clientela que tem sofrido bastante é a clientela do serviço público. Então, quando eu cheguei ali, eu me deparei com uma situação, um cenário que, por mais que eu tivesse colocado na minha cabeça, vai ser mais ou menos assim, está sendo além das minhas expectativas nesse sentido. Então, a todo dia chegam pacientes, o HC está com uma demanda muito alta de pacientes, a gente está tentando captar o máximo possível esse número, os leitos estão começando a ser ampliados, e por mais que nós tenhamos todo o cuidado, tentando fazer tudo com prática de evidências, alguns desses pacientes, infelizmente, a gente não está conseguindo salvar nesse sentido. A gente cuida desses pacientes como se fossem nossos familiares. Então, às vezes, você está vendo um senhor de idade que, infelizmente, você tentou acompanhar, mas, infelizmente, você não conseguiu reverter, ele evoluiu para óbito. Para mim, é como se fosse um avô meu, ou como se fosse uma tia minha. Então, acho que tudo isso vai mudar. Então, infelizmente, quando você lidar com situações de óbito, não é fácil. Por mais que no ambiente de terapia intensiva você veja pacientes evoluindo a óbito, mas nesse cenário atual, essa realidade ela é muito mais gritante. Às vezes, todo profissional já passou por isso, tanto fisioterapeuta, quanto enfermeiro, quanto médico, ou psicólogo, ou terapeuta ocupacional em alguns casos também. Às vezes eu tenho a sensação, às vezes, que eu estou enxugando gelo, entendeu? Então bate uma certa depressão. Só que, eu lembro que eu não posso ficar deprimido desse jeito, eu não posso, digamos, jogar a toalha, entregar os pontos, porque da mesma forma que tem pacientes, infelizmente, evoluídos a óbitos, tem pacientes que nós estamos conseguindo reverter, tem pacientes que estão saindo, estão voltando para suas casas, estão voltando para suas famílias. Eu acho que mais ou menos, não sei precisar agora se foi há 2 semanas ou se foi há 3 semanas, mas o HC ele teve a 1000ª alta dele, de pacientes, muitos desses que estavam em situação grave, precisaram ser entubados, mas foram entubados, foram revertidos, voltaram para casa, para o seu aconchego. Então você vive muito essa balança, entendeu? Às vezes você está otimista, ou outras horas você está um pouco mais pessimista e você tem que encontrar aquele equilíbrio, entendeu? Para isso poder também te dar forças para você poder sair do aconchego da sua casa e cuidar de outras vidas. Então isso, nessa atual pandemia, ela se faz muito mais gritante, essa situação que a gente tem vivido. Sim. Diego, você falou algumas dificuldades muito próprias desse momento, né? Você, apesar de já trabalhar antes em áreas com pacientes possivelmente graves, né, críticos, tem algumas coisas que mudaram, né, e estão diferentes agora. Dessas dificuldades todas muito características desse cenário atual, tem alguma assim que você percebe como isso é uma coisa que te leva mais para baixo ou te abala de um jeito que você precisa se esforçar mais assim para não ser vencido? Sim. Uma situação, logo quando começou esse quadro de pandemia, né? Eu lembro antes de ter o fechamento das academias, fechamento de shopping e tudo mais,
as pessoas já vinham perguntar para mim: Diego, o que tu acha? Como é que vai ser essa pandemia? A gente precisa ficar tão preocupado assim? E como a gente não conhecia direito a enfermidade, a proporção que isso ia tomar, inicialmente a minha conversa era o seguinte: não, fica tranquilo, pelo que a gente tem lido, tem acompanhado, tem um grupo de risco, esse grupo de risco ele se restringe mais aos idosos, pacientes que já têm comorbidades, doenças respiratórias prévias, hipertensos, cardiopatas, mas quando isso foi tomando a proporção aqui e eu comecei a ver pacientes jovens em estado estado crítico, isso começou a dar uma balanceada. Eu tenho atualmente 32 anos, vou fazer em julho agora 33, e uma situação que eu me deparei foi com um paciente jovem, médico, de 35 anos, que também estava trabalhando no enfrentamento diretamente à Covid-19 em um outro hospital e, infelizmente, ele acabou contraindo, a Covid acabou se contaminando e foram me chamar para poder avaliar esse paciente numa enfermaria. Quando eu cheguei e eu vi o estado do paciente, conversei com ele, vi a história, aquilo me deixou um pouco mais para baixo, porque basicamente eu me vi ali. Ele só tinha 2 anos a mais do que eu. Ele tem 35 anos, porque graças a Deus esse paciente ele conseguiu sair bem. Mas, tipo assim, foi uma situação que eu dei uma baqueada. Nesse caso, eu nem estava ainda no HC. Eu estava diretamente só no Sírio. E eu fraquejei um pouco. Eu pensei, cara, será que eu quero me expor a isso? Esse cara estava nesse combate diretamente, tipo, a situação atual que ele se encontra. Graças a Deus, o quadro dele foi revertido, ele foi embora de alta, ele nem precisou ser entubado. Embora naquele momento ele tivesse bem debilitado, ele conseguiu melhorar. Mas, tipo assim, quando eu vejo pacientes muito jovens, e está sendo muito frequente isso, Luiz, não é uma enfermidade que ela se restringe só à população idosa, ou só à população Sim. que tem mais comorbidades. Eu tenho acompanhado muitos jovens, infelizmente, evoluindo para um quadro de insuficiência respiratória e precisando de uma ventilação mecânica. Infelizmente também, mesmo a gente fazendo as melhores práticas, esses pacientes evoluindo, infelizmente, a um quadro de óbito. Então isso me assusta hoje em dia, porque eu digo assim, Diego, particularmente, eu não gosto de ver uma população um pouco mais jovem numa situação dessa. Geralmente jovens que a gente vê, esquecendo o âmbito de pandemia, são só imprudências em relação a trânsito, infelizmente uma fatalidade, uma queda, o paciente evolui para um traumatismo raquimedular, precisa muitas vezes de ventilação mecânica em alguns quadros. Então, tipo, é um pouco diferente da situação de hoje, porque alguns desses pacientes, eu vou te ser bem sincero, eles não têm comorbidades de base. Eles não são pacientes que têm hipertensão, não são pacientes que têm uma glicemia alta, eles não são diabéticos, muitas vezes não são pacientes obesos também, porque a obesidade ela é um fator de risco. Alguns desses pacientes mais jovens de comorbidade, digamos assim, o principal fator era a obesidade. Por mais que a obesidade vá levar uma pressão alta e etc., mas a obesidade foi o fator determinante. Mas em muitos quadros eu também não tenho visto isso. Eu tenho visto um cara, que é que nem eu, que se contaminou infelizmente e evoluiu para um desfecho mais ruim. Porque, tipo assim, do modo que eu tô falando, não é para causar um pânico, porque 80% dos pacientes eles não vão sentir as sequelas em relação a esse quadro todo precisando aí um âmbito de terapia intensiva. Isso não acontece. Esses pacientes eles vão ter realmente sintomas bem leves. Mas como a gente ainda não conseguiu definir na própria medicina, o nosso problema maior atualmente é tipo assim, você contraiu a Covid, o que esperar disso? Então, acho que isso particularmente tem me deixado um pouco mais para baixo nesse sentido. Perder, assim, vidas jovens, entendeu? Sim, trouxe o risco mais para perto, né? Justamente. Isso tem me preocupado um pouco. Sim. E, Diego, é uma coisa que alguns entrevistados chamaram a atenção. Eu quero ver como é que você está lidando com isso, que é quando você vem... Ainda hoje, né? A gente está, assim, meses dentro da pandemia. E como que você reage, assim, ao ver pessoas minimizando ou desrespeitando medidas que a gente sabe, né, que são de prevenção? Isso também te abala de alguma forma? Nossa, isso me abala de uma tal forma que, não entrando em detalhes, mas um dia desses eu até fui um pouco indelicado nas redes sociais, porque eu tenho amigos conhecidos que antes dessa pandemia toda a gente praticava atividade física, corria na rua, fazia treinos e tudo mais.
e infelizmente algumas dessas pessoas ainda não se conscientizaram no atual cenário que a gente está vivendo. Uma coisa que me deixa bem entristecido e até chateado é todo santo dia quando eu vou para o plantão. Eu passo na Avenida Paulista e vejo pessoas correndo na parte da ciclovia, pessoas andando de bicicleta. Por mais que elas estejam usando máscara e tudo mais, isso é um desserviço à sociedade. Você não deve fazer isso. Como eu tenho falado, ninguém gosta de ficar preso em casa, Luiz. Isso também mexe com o seu psicológico, você só ficar socado dentro da sua casa. Mas a boa prática hoje é você ver que você não tem que pensar só na sua saúde, tanto física quanto mental. Você tem que pensar no coletivo. Então, um dos grandes problemas dessa pandemia toda, justamente como saiu em estudos, é justamente os pacientes que são assintomáticos, como eu te falei. 80% da população não vai nem perceber que teve a Covid. Tem gente agora fazendo os testes rápidos e vendo que criou anticorpos em relação a IgM, IgG, ou seja, esse paciente ele foi contaminado, ele não teve basicamente sintoma nenhum, ele foi assintomático, mas tipo assim, alguns desses indivíduos eles não têm parado as rotinas deles. Então eles têm saído, têm ido correr, tem gente fazendo churrasco, tem gente querendo viajar. Beleza, você não foi contaminado, mas você é um agente transmissor. Então, isso tem entristecido a gente, porque, veja bem, nós queremos que essa pandemia ela acabe o mais rápido possível, que todos nós retornemos à nossa normalidade, fazer os programas que a gente gosta de fazer, ir ao cinema, ir ao teatro, correr no parque, fazer um churrasco com os amigos. Mas enquanto a população brasileira ela não se conscientizar que todo mundo pode ser uma via transmissora, eu acredito que, infelizmente, esse ciclo de infecção, reinfecção, ele está se propagando cada vez mais. Então, o momento agora de realmente ficar na sua casa. Legal. Diego, finalizando aqui nossa conversa, você tem conseguido pensar sobre a sua própria saúde mental ou você mais sente os impactos, um dia ou outro você se sente mais abalado, mas você tem conseguido pensar sobre você mesmo? Olha, o que eu tenho tentado fazer, Luiz, eu vou te ser bem sincero, às vezes eu chego tão cansado dos plantões e basicamente eu só durmo. Eu chego em casa, tomo um belo de um banho e depois disso me jogo na cama e durmo. Durmo, depois eu acordo. Mas tipo assim, nesses dias, que são poucos agora, e realmente eu não tô nem no Ciro, não tô nem no HC, tô na minha casa, então tenho tentado refletir um pouco mais, Luiz. Tipo assim, quem serei eu depois dessa pandemia? Eu acho que todos nós estamos passando por uma transformação, Luiz. Direto ou indiretamente. Então, o que eu espero de mim no final dessa pandemia, que eu espero que ela acabe o mais rápido possível, é rever também todos os conceitos que eu tinha antes pandemia e pensar nisso em pós-pandemia até em relação ao manejo com a minha família, manejo com a minha esposa, manejo com os meus amigos, porque nessa vida tão louca que a gente leva, eu não digo nem só em relação à parte de saúde, ainda mais agora, mas eu digo nosso dia de trabalho, que a gente brinca que a gente vive na correria, São Paulo realmente é a locomotiva que leva aos outros estados, etc, etc, essa correria toda que a gente leva, muitas vezes a gente não tem o hábito de ligar para um amigo, ou então visitar um amigo. A gente sempre fala, vamos marcar tal coisa, a gente nunca marca. Vamos tentar se ver naquele final de semana, a gente nunca se vê. Ou então, eu acho que esse final de semana eu vou pegar minha esposa e, sei lá, a gente vai almoçar fora, a gente vai fazer um bate-volta ali em tal cidade e voltar. E, tipo, na correria você não faz isso. Como eu te falei, eu acho que essa situação que a gente está vivendo vai mudar a gente. Então, eu me vejo assim como eu espero, né? Eu falo isso agora, mas eu espero realmente sair mudado para melhor em relação a isso. Tem uma coisa que eu queria que você mencionasse, que ficou faltando da gente falar, que foi um tema que surgiu bastante nas entrevistas que a gente tem feito, que é a questão dos familiares não poderem ter contato com pacientes, né? Eu imagino que no HC isso pegue mais, né, um pouco. Como que é, assim, essa experiência? Porque me contaram que tem afetado muito o trabalho de vocês, né? Tem afetado bastante em todos os sentidos, Luiz. Como eu trabalho à noite, geralmente eu não sei te falar agora em relação a qual horário especificamente a equipe médica ela entra em contato com os familiares, mas os médicos têm entrado em contato, ligado para as famílias para poder passar o dia a dia, o boletim médico, como aquele paciente está,
como ele vem evoluído. A gente está vendo bem mais esse calor humano, porque muitas vezes nós mesmos temos pegado os nossos próprios celulares e pedido para o paciente passar um número para a gente poder ligar, para ele poder conversar com a família. Então, é uma situação que você tem que ser bem forte mentalmente, porque às vezes você sabe que aquele desfecho não vai ser o mais favorável. Então, você ouvir, porque às vezes, devido ao barulho na UTI, as bombas apitando, os monitores alarmando, os ventiladores também apitando, muitas vezes a gente tem que colocar no viva voz. E até também por conta da segurança, né, mais distante para o paciente poder falar e não ir diretamente com a boca ali no aparelho. Então você acaba ouvindo as conversas. Então você vê uma situação assim de muita fé. Eu acho que é um momento de muita fé realmente. Você ouve do outro lado filhos conversando com os pais, pais conversando com os filhos, desejando a melhora o mais rápido possível, fazendo orações. Às vezes a gente tem rezado junto ali, mas tipo, às vezes o que mais dói é porque você sabe, né? Tirando da parte leiga, você sabe o que é que vai ter um bom desfecho, na maioria das vezes, o que é que não vai ter um bom desfecho. Então, você ouvir isso e saber que, infelizmente, dali a mais ou menos 15, 20 minutos, aquele paciente que acabou de falar com a família, ou aquela filha que acabou de falar com o pai, ela vai ficar um tempo sem poder falar porque ele vai ser entubado. Então, aquilo é de cortar o coração da gente. Então, é um momento que realmente, assim, como é que eu posso te falar? Você ser o profissional Diego fisioterapeuta e você ser o Diego cidadão, que também é filho, que também um dia vai ser pai, tem sido um pouco mais complicado para a gente em relação à parte da saúde mental mesmo. A gente tem pensado muito nisso. Daí que vem em relação a um certo quadro, às vezes um pouco mais depressivo, mas o que a gente tem que colocar no foco, que beleza, e vai ganhar ventilação mecânica, mas a gente vai trabalhar com afinco o mais rápido possível para também levar aquele paciente ao âmbito de ser estubado, sair daquela ventilação mecânica e voltar para junto do seu âmbito familiar. Mas isso tem mexido bastante com a gente, pelo menos comigo tem mexido bastante. Legal, Diego. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Acho que deu para esclarecer bastante, né, do trabalho que vocês estão tendo, como está sendo difícil e como a gente também pode apoiar vocês. Muito obrigado, força no seu trabalho, viu? Eu que te agradeço, Luiz, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado por terem ouvido mais esse episódio. A gente encerra, né, como eu falei, essa sequência de extras. E eu convido novamente quem não ouviu o episódio número 30, que é esse especial sobre saúde mental de profissionais de saúde durante a pandemia. Eu convido a ouvirem, né? E que deem o retorno de vocês. A gente gostou muito do resultado, só que ele é um tipo de um modelo, né? Um formato de narrativa que dá bastante trabalho. A gente nem tem muito condições de manter ele como padrão do nosso programa. Mas, né, se a gente tiver um retorno positivo, for relevante para vocês, a gente gostaria de ouvir, que a gente se motiva mais, né, a tentar fazer esse tipo de formato, que a gente gosta também de fazer. E aí comentem, né, em qualquer rede social, né, do Dr. Drauzio, a gente acaba pegando de um jeito ou de outro, né? Se vocês puderem dar o retorno de vocês, vai ser bastante legal. A gente tem colocado também no YouTube, né, toda sexta, a gente sobe os nossos podcasts não em formato de vídeo, né? A gente põe só uma imagem ali, mas é uma outra forma, né? Caso alguém não tenha o hábito de ouvir podcast, mas de repente deixa o YouTube tocando para ouvir o áudio, tem essa outra oportunidade também. A gente está colocando aos poucos lá, se quiserem comunicar para outras pessoas que possam ter interesse, é uma outra via, né? Então eu convido vocês a conhecerem essa outra forma de ouvir e trouxerem quem vocês puderem para ouvir. Muito obrigado, a gente volta à nossa programação normal do programa a partir de agora. Um abraço, até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.